Oh, glória a Deus, aleluia. Bom dia, queridos. Bom dia, meus queridos. Graça e paz do Senhor, amém. Você está disposto a começar um dia assim de vitória e de grande capacitação sobrenatural do Espírito de Deus? Você pode determinar isso, é você que decide e Deus completa a tua obra. Amém? Deus é um Deus que chamou você para a excelência, para as coisas poderosas, para as coisas verdadeiras, para as coisas que te conduzem a um domínio. Deus nos chamou para um domínio, para um governo, para um reinado. Nós temos que reinar em vida, nós temos que reinar com Cristo, nós temos que aprender essa glória da prosperidade celestial dentro de nós todos os dias. Quando você acorda de manhã, você tem que acordar próspero. Acordar com a prosperidade. Sabe o que é prosperidade? É uma crença gloriosa de que o Deus do universo está, habitando em você. Você tem essa capacidade do teu papai de levantar e agir como ele age. Deus sempre realiza aquilo que ele determina. Sempre. E ele quer fazer com que você aprenda essa glória de ser imitador de Deus. É o que Paulo fala em Efésios capítulo 5. Paulo diz assim, lá em Efésios 5:1, sede, pois, imitadores. Imitadores de Deus como filhos e como filhas amados. Como é que você vai imitar o papai? Você vai imitar do jeito que ele é. Ele é capacitado, ele é poderoso. E você fala, mas eu não sou, mas ele é. Você entendeu? Tudo que o pai quer que você faça é ter a fé de agir como ele quer que você haja, para que ele possa dar o poder para que isso aconteça. Vou repetir. Deus deseja que você tome atitudes de obediência e de imitação dele, para que ele capacite com o poder que você não tem. Essa é a sociedade perfeita, é essa, né? A sociedade entre você e o Senhor Jesus Cristo é que você procura imitá-lo, mas deixa que ele banca. Está disposto a viver uma semana assim cheia de grandes mudanças na tua vida? Então entra nessa aventura de fé, nessa vibe divina. Ok? Eu quero que você enfrente os teus problemas com essa capacidade celestial e sobrenatural. Tem que ser sobrenatural, né? O que é que Deus quer de você? Deus quer que você olhe para você cada vez menos com essa visãozinha pequena e medíocre da naturalidade humana. Ah, que bênção, né? É isso que ele quer de você hoje. Sabe esse negócio de acordar e se enxergar pequeno segundo a carne, segundo a sua naturalidade? Deus quer que você destrua essa mentalidade. Não é assim que a gente acorda. Não é assim que um remido de Deus acorda, não. Sabe como que um remido de Deus acorda? Senhor Jesus, graças te dou porque eu posso acordar sem ter que me identificar com toda essa coisa chamada fraqueza e naturalidade humana. Porque eu recebi do Senhor uma herança de glória e de poder. E o que Deus quer que você faça? Que você entre nessa dimensão de fé. Ele fala, Deus, eu não preciso saber de onde vem o poder, porque ele vem de ti somente. Eu não sei de onde vem recursos, porque eles virão de ti.
eu só quero saber de uma coisa, me dá ousadia de fé para eu agir muito parecido com o Senhor. É isso que eu quero agir. A palavra de Deus diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Entende? Deus precisa que você seja muito mais ousado do que você está sendo, pela fé. Que você não fique olhando para você e fale assim, a vida é mesmo assim. Tem até música, né? E as canções humanas, elas refletem a mente humana, né? As músicas populares, a arte popular reflete muito a alma humana caída, frágil. Então tem música assim, a vida é mesmo assim. Tinha uma música antiga que diz isso, a vida é mesmo assim, nós somos frágeis, nós somos fracos, né? Tudo bem. Eu sei que existe uma fragilidade humana, mas Deus é um Deus tão glorioso que Ele faz o seguinte comigo e com você. Vamos fazer uma coisa? Eu não vou mudar toda a fragilidade de vocês nesse tempo presente. Um dia eu vou dar um corpo novo para vocês e vocês vão viver numa glória eterna. Tudo será totalmente transformado. Mas vamos fazer uma coisa, eu e vocês? Bora, Jesus. O que o Senhor quer fazer com nós? Eu quero que você experimente glória e poder e capacidade, unção e vitória, mesmo com esse resto de fraqueza que você tem. Você topa? Eu falei, eu topo. Eu topo. Sabe por quê? Porque esta é a proposta de Deus para nós. Nós temos que entender que o nosso corpinho, ele não será transformado nessa dispensação aqui. Ele será transformado mais para frente. Então o que Deus quer que você entenda? É que a desculpa da nossa naturalidade tem que ser jogada na lata do lixo. Deus quer que você jogue coisas na lata do lixo e que você tanto estima. Ele quer que você aprenda uma mentalidade de fé que te coloque numa superioridade, não na tua empáfia, não na tua presunção. Não é isso que ele quer. Mas na sua glória, na sua capacidade dele. Porque nós já temos recebido do Senhor uma entrada na sua atmosfera eterna. Nós já temos recebido esse passe divino. Nós já temos recebido. Eu estava lendo agora há pouco, eu estava fazendo a minha meditação matinal. Eu estava lendo, cara, um texto de Hebreus que é muito, muito poderoso. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu ia falar em outra coisa, mas eu vou ler para vocês um pedacinho, para vocês entenderem o que eu estou falando. Ele diz assim: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte, ó. Vocês que estão em Jesus, que estão dentro de uma nova aliança, vocês são diferentes daqueles israelitas que se achegaram no primeiro concerto, na primeira aliança diante de Deus, diante do Monte Sinai. Certo? Um dia Deus fez uma aliança com o seu povo Israel diante de um monte. E ali ele fez uma aliança, um pacto, foi a primeira aliança. Ok? E naquele monte ali, ele está falando, lá tinha um cenário absolutamente amedrontador. Era um cenário de terror, de horror, é o que ele está falando aqui. Porque naquele cenário houve escuridão,
Olha o que ele está falando aqui. Naquele cenário houve fogo, né? Fogo palpável e ardente. Houve escuridão, houve trevas, houve tempestade, houve um grande barulho de trombeta e palavras divinas dizendo: ninguém se aproxime desse monte porque será morto. Ninguém toque esse monte. Até os animais que tocarem esse monte serão mortos. E esse cenário de terror, ele diz aqui, pois já não suportava o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, diz ele, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Este era o cenário da primeira aliança. O que era a primeira aliança? Era uma demonstração divina de que a santidade de Deus, ela não convivia com nada que se relacionasse a pecado, portanto, o medo era muito grande. O medo de Deus, o medo da sua manifestação, o medo do seu poder. De santidade, né? Daí ele fala o seguinte: olha, com essa nova aliança de Jesus, nós, os que estamos nessa aliança, não somos que nem aqueles primeiros homens que estiveram diante daquela primeira aliança amedrontadora. Ele está dizendo isso. Porque agora em Jesus nós chegamos a um outro monte, ele diz. Aquele primeiro monte era o Monte Sinai, o monte do medo, o monte do pavor de Deus. Mas Jesus representa o Monte Sião, né? O monte em que Jesus aplacou a ira divina. Pelo poder da sua morte, pelo poder do seu sangue, a ira divina foi lançada sobre Jesus Cristo para que Jesus Cristo transformasse esse Deus santo, né, e vingador contra o pecado, ele se transformasse num pai gentil, amoroso, abraçador, acolhedor. Olha a diferença. Ele diz assim: mas tende chegado ao Monte Sião, que é Jesus. E nós chegamos também à cidade do Deus vivo. Ele está falando de uma coisa aqui muito poderosa. Porque ele está falando dessa cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ele está falando do céu, certo? Mas ele está falando que nós já chegamos a essa cidade. E você vai perguntar para mim: mas pastor, nós estamos na terra, como é que nós chegamos no céu? Ele está falando isso de uma maneira maravilhosa que você precisa entender. Os nossos espíritos regenerados têm entrado nessa glória da nova celestial, da nova Jerusalém. Nós já temos entrado nesse território, aleluia. É isso que ele está falando. O nosso corpinho, a nossa mentalidadezinha ainda estão sendo trabalhados. Mas o nosso espírito já está neste território. Você precisa entender isso. Nós já chegamos a essa cidade viva. Nós já chegamos a essa Jerusalém celestial. Ele está falando aqui. Você não acredita na Bíblia? Às vezes a gente fala coisas, né, que nem eu tenho acostumado a falar coisas da palavra de Deus, que estão tão escritas, tão expostas, tão explícitas. Mas os cristãos não leem a Bíblia e falam assim: eu acho que o pastor está exagerando. Não, filho, eu não estou exagerando. Olha o que ele está falando. Nós temos chegado, temos é um fato presente, consumado e real. Nós não chegaremos. Ele não está dizendo assim: um dia vocês chegarão nessa cidade celestial e gloriosa. Não. Ele está dizendo: mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo. Vocês já têm chegado a Jerusalém celestial. O que ele está querendo dizer? O nosso espírito está dentro da atmosfera celestial. O nosso espírito não está dentro da atmosfera terrena e miserável. Quem está dentro dessa atmosfera terrena e miserável ainda é o nosso corpinho,
É por isso que você não está entendendo o que ele está falando, né? Eu, por exemplo, estou dentro de um quarto, sentado numa cadeirinha, e se a mente carnal estiver em operação, eu vou falar assim, esse negócio não faz sentido nenhum, porque eu estou num quartinho, sentadinho numa cadeira, no planeta Terra, como que a Bíblia diz que eu tenho chegado à cidade de Deus, a Jerusalém Celestial. Como é que pode ser isso? Isso só pode ser verdade porque as coisas do Espírito são completamente diferentes das coisas do corpo. Amém? O nosso Espírito é toda a vitória que nós podemos ter na Terra. Porque ele tem prerrogativas divinas que o nosso corpinho ainda não possui. O nosso corpinho está aqui sentado numa cadeira, mas o nosso espírito, ele foi admitido nessa atmosfera de glória, de poder, de vitória, de autoridade e de verdade divina eternamente. Ah, se você pegar esse negócio. Ah, se você entender isso. Será que eu estou dando aqui um mocotó muito forte para os irmãos? Eu quero que você saia do leitinho, aquele leitinho ralo, e entenda quem é você em Jesus Cristo. O que essa aliança fez com você. Eu vou só terminar esse texto aqui porque ele é maravilhoso. Ele diz assim, vocês têm chegado, né, a Jerusalém Celestial, que é o céu. Vocês já têm chegado. Diga assim, ó, eu já cheguei no céu, aleluia. O povo vai achar que tu é doido, mas a palavra de Deus vai dizer, filho, você tem toda a razão, porque você já chegou por meio do teu espírito unido com Cristo Jesus, você já está, né, na atmosfera da Jerusalém Celestial. Você não está na atmosfera do teu país terreno, da tua miséria terrena. Não, você está na esfera, espiritualmente, claro, né? Você já está na atmosfera divina. Entende? Por que eu estou falando isso para você hoje? Eu estou falando isso para você porque eu sei que esse negócio é muito elevado, mas isso tem que fazer diferença na nossa vida. Não é porque uma palavra é muito elevada para a cabecinha humana que a gente vai descartar e falar, isso aqui, que isso adianta na minha vida? Cara, isso aqui é a revelação que pode fazer com que você tenha uma revolução de prosperidade e de vitória neste lugar que você vive, chamado Terra. Porque você vai entender que toda a vitória que Deus quer te dar na Terra está baseada nessa cidadania celestial que você já possui. Você é um embaixador de Deus na Terra, com esse poder celestial que você já possui em espírito. E, portanto, agora a sua oração vai ser completamente diferente do que era antes. Entende o que eu estou querendo dizer? Ao invés de você se dirigir a Deus como um Deus lá em cima na região celestial, você vai entender que as regiões celestiais já estão dentro de você. É totalmente diferente, querido. Você vai se misturar com Deus de tal forma que o céu não é um lugar distante, o céu está dentro do teu espírito e o seu espírito está dentro dessa cidade celestial. Você já está nela, hein? Acredite nisso de todo o teu coração. Pastor, minha cabeça é muito pequena para isso. Eu sei que ela é pequena. Eu sei que a nossa cabecinha, ela só consegue computar coisinhas muito pequenas. Mas Deus não está chamando você para usar sua cabecinha meramente humana
esse tico e teco que nós temos, para entrar na realidade desta glória. Ele está falando que você tem que usar uma coisa chamada fé. É pela fé que você permite que isso seja uma realidade no teu coração e mente. Ao invés de procurar encaixar o céu na tua cabecinha, traz a tua cabecinha pela fé para essa realidade. É o contrário. Você está entendendo? Olha que maravilha que eu estou ensinando para você hoje. Nunca tente trazer as coisas de Deus para dentro do conteúdo minúsculo da tua cabecinha. Mas pela fé fala, Deus, eu não consigo entender toda essa glória, mas pela fé eu vou entrar nesse negócio de boca e alma. Eu vou entrar de cabeça nesse negócio, porque isso é glorioso demais. Eu estou numa região celestial. Aleluia! Eu não precisarei esperar morrer para entrar na região celestial. Você sabe que os hinos antigos, eles falavam muito sobre esse negócio, porque os irmãos, os compositores, eles tinham sempre essa esperança de uma Jerusalém celestial, e toda a teologia e todo o inário era composto nessa esperança. Um dia nós estaremos em Sião. Um dia nós chegaremos em Sião. Um dia nós deixaremos esse lugar de dores e de angústia, e todos estaremos reunidos nessa Sião celestial. Então essa esperança era sempre uma coisa futura, depois da morte. Essa era a teologia que se cria. Nós um dia atravessaremos o Jordão, era uma simbologia, né? E entraremos nessa Canaã celestial, querendo dizer que esse Jordão era a morte, né? O rio Jordão simbolizava a morte. E nós então entraremos nessa cidade celestial. Mas presta atenção como que o texto de Hebreus contradiz isso aqui e agora. Ele diz assim, mas tende chegado ao Monte Sião. Nós já chegamos. Mas pastor, nós estamos vivos, ainda não morremos. Pois é. Essa é uma coisa revolucionária da parte de Deus na nossa cabeça. Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo. Vocês já têm chegado a Jerusalém celestial. Cara, esse negócio é muito grande. Nós já temos chegado a incontáveis hostes de anjos. Você consegue enxergar algum anjo aí ao teu redor? Eu não consigo, não. Mas a palavra de Deus está dizendo que o nosso espírito, ele está em contato com toda essa realidade que ele está descrevendo aqui, o nosso espírito, não a nossa cabeça. O nosso espírito regenerado, que está unido com Cristo, já está dentro dessa atmosfera de milhões de anjos. Oh, glória a Deus! Ele está dizendo aqui, ó, nós já temos chegado à universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Ele está dizendo o seguinte, todo o pessoal que está na terra, que pertence a Cristo, e todo o pessoal que já morreu, mas que está vivo na presença de Deus, nosso espírito está em plena unidade e harmonia com essa galera toda. É o que ele está dizendo aqui. Nós não estamos sozinhos numa experiência humana. Nós estamos arrolados nesse mesmo grupo glorioso que já está salvo eternamente, e o nosso espírito já está experimentando esse poder. Eu estou falando de coisas aqui muito grandes e poderosas, né? Então, como é que a gente acorda de manhã? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Olha que diferença, cara, acordar com essa perspectiva e acordar assim, eu sou um mero homem mortal. Né? Deixa eu só terminar o texto aqui, que a gente vai pincelar algumas coisas práticas para o nosso dia de hoje, e você vai entender o que eu quero dizer. Vai ser uma coisa mais prática do que teológica. Ele diz assim, e nós temos chegado também a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Amém?
Isso está querendo dizer o seguinte: os nossos espíritos já são aperfeiçoados em Cristo. O nosso corpo não é perfeito, a nossa mente não é perfeita, mas os nossos espíritos são tão perfeitos quanto os espíritos daqueles que já se foram e estão perfeitamente na eternidade, com Cristo. Nós não precisamos de nenhum retoque nessa coisa do espírito, nenhuma costura, nenhum remendo. Diga amém. Aleluia. Pronto, parei com essa coisa tão celestial e gloriosa para você entender a praticidade disso. Eu vou procurar dar uma pincelada aqui numa coisa muito prática que você precisa entender antes da gente terminar esse áudio aqui. Veja bem, Jesus falou assim: aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. E daí você viu esse texto aqui, que nós já chegamos a Jerusalém Celestial, nós já chegamos a essa cidade eterna, nós já chegamos a essa eternidade. E Jesus falou o quê? Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Sabe o que significa isso? Eu quero desafiar você. Eu quero desafiar a tua cabecinha que é pequena igual a minha. Eu sei que nós somos pequenos nisso. Mas eu quero desafiar a mim e quero desafiar você a crer nessa coisa gloriosa. Se nós somos de Jesus, nós temos recebido essa vida gloriosa que é eterna. Como que isso funciona no nosso dia a dia? É que a perspectiva da eternidade tem que ser muito maior no nosso entendimento do que a perspectiva da vida mortal que nós temos aqui. E se eu conseguir instilar isso no teu coração, eu me dou por vencedor. Você está entendendo? Porque isso daqui muda toda a tua perspectiva de como acordar de manhã. Principalmente o pessoal que já está assim, tipo eu, assim, na meia idade e tal, nós temos vivido uma certa idade e dentro dessa perspectiva terrena, a gente já sabe, né? Nós temos a média de vida humana de mais ou menos tantos anos e nós já temos vivido tantos anos, portanto nos resta, essa é a cabeça humana pensando, nos resta mais ou menos uma média de tantos anos. Essa é a cabeça humana. Ou mesmo que você seja uma pessoa mais jovem, você sabe na tua cabeça, a experiência humana, ela vai imprimindo na tua cabeça o seguinte: eu estou seguindo o meu rumo aí. Uma hora dessa eu vou ter que partir desse mundo. Então o que eu quero dizer com isso? Qual que é a parte prática disso que eu estou dizendo? Eu quero dizer o seguinte: olha, nós precisamos ser absorvidos pela mentalidade da eternidade aqui e agora. Não é depois, não, é aqui e agora. Foi por isso que a Bíblia falou ali em Hebreus, que nós acabamos de ler, que nós já chegamos a essa eternidade celestial. Porque isso tem que fazer uma diferença em como a gente acorda, em como a gente vive na vida terrena. Se eu tenho uma eternidade já presente, Deus me proíbe de alguma coisa, me proíbe de falar certas coisas. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Sabe como que Deus não gosta que eu fale? Eu estava orando a Deus e Deus me corrigiu. Ele disse assim: filho, eu não quero que você jamais repita essa frase que você fala, porque eu tenho mania de falar assim: Senhor, eu quero viver o restante da minha vida desse jeito para o Senhor. Ele falou: eu não quero que você jamais repita essa frase para mim. Eu falei: como assim? Porque a vida que eu te dou, ela não pode ser chamada de restante, porque restante é uma coisa pejorativa. E eu fiquei pensando: como assim? Filho, tudo que é resto é pejorativo. Eu quero que você entenda isso, porque o que ele fala para mim, ele fala para você. Entende o que eu quero dizer?
Tudo que é resto é pejorativo. O resto de comida, o resto de coisas que eu tenho em casa, que eu vou dar para os outros, é um resto. E Deus olha para mim e fala assim: filho, eu não quero que você chame a vida terrena, de resto. Porque se você pensar na tua vida, daqui para frente, daqui até o final dela, como um resto, você não está vivendo com a dignidade, com a glória da vida eterna que eu coloquei em você. Peraí, Senhor, estou entendendo. O Senhor quer que eu viva todos os dias como se fossem eternidade? Exatamente isso que você está entendendo. Eu não quero que você viva um resto de vida para mim. Eu quero que você viva a vida eterna para mim. Olha só o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo. Eu vou terminar esse áudio, mas eu preciso instilar dentro do teu coração uma nova mentalidade como Deus instila em mim. Tudo bem? Você está comigo? Está todo mundo bem aí? Seguro, tranquilo? Amém. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Ele diz assim: combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Vamos pensar um pouquinho nessa ordem que o Paulo deu a Timóteo. Ele diz assim: combate o bom combate da fé e toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Número 1. Tudo que eu estou falando para você aqui desde o início desse áudio é um verdadeiro combate de fé. Verdadeiro. Por quê? Porque você e eu, nós somos acostumados desde pequeno a acreditar que nós somos meros mortais, meros fracassados, meros destinados a um caixão e a uma sepultura, e aquilo está impregnado no entendimento humano. E Deus chega para nós e fala assim: daqui para frente, eu quero que vocês aprendam uma nova mentalidade. Que essa tal dessa sepultura não deve estar na tua cabeça. Vocês vão olhar para a vida que vocês ainda têm que viver na Terra apenas como um lapso que vai existir entre o tempo presente e uma eternidade comigo. Eu quero que vocês olhem para aquilo que vocês ainda têm que viver, não como um resto de vida. Não como um resto de vida, mas como um complemento de vida que te fará entrar de vez na eternidade. Este complemento não é resto. Eu quero que você tire da cabeça hoje, em nome de Jesus Cristo, que você está vivendo um resto de vida. Um resto de vida. Você não está velho. Você não está envelhecendo. Você está se renovando. Você está entendendo? Para de se enxergar assim: estou decaindo, estou ficando velho, eu tenho um resto de vida para viver. Não! Toma posse da vida eterna no teu coração e na tua mente. É o que Paulo está dizendo para Timóteo, para mim, para você, para todo mundo. Toma posse desse entendimento de vida eterna. Você já chegou a essa cidade de Deus. Você já está na eternidade. Portanto, não existe resto aqui, cara. Ah, pastor, mas existe um restinho de vida. Não. Deus está falando: sacode esse negócio da tua cabeça. O complemento de vida que tu tens para viver é apenas uma experiência de renovação diária para essa entrada celestial e triunfal. Não existe resto, existe complemento de glória, existe crescimento, existe aprimoramento, existe prosperidade, existe um renovar diário.
para esta glória. Não existe resto aqui não. Portanto, Deus me proibiu de falar isso e eu acreditei nisso. Eu falei, Deus, o Senhor tem razão. Essa minha mania de falar para o Senhor, Senhor, o restante da minha vida, eu quero viver para Ti desse jeito, assim, fazendo. Não. Deus me proibiu de falar isso. E eu entendi perfeitamente que eu não tenho que viver resto nenhum de vida para Deus. Eu tenho que continuar vivendo a glória dessa vida eterna que Ele já me deu. Eu não tenho que viver resto, eu vivo uma eternidade. Eternidade não tem resto nenhum. Amém? Olha que mudança de mentalidade que Deus está nos dando hoje. Quando você acordar dessa cama todo dia de manhã, fala assim, eu não estou vivendo nenhum resto aqui não, eu já estou vivendo uma glória eterna. Eu já estou vivendo uma glória eterna. E esse dia será um dia tomado por essa plenitude de entendimento, de vitória e de paz que eu vou ter eternamente. Aleluia, aleluia, aleluia. Viva com essa perspectiva de vitória hoje. Uma perspectiva que te dá autoridade na terra. Se você já está com o teu espírito enfiado na eternidade, enfiado na cidade santa, enfiado na Jerusalém celestial, enfiado em Cristo, então reflita isso aqui. Traga essa mentalidade para dentro dessa esfera. Não tente enfiar toda essa glória dentro da mentalidade de uma vez por todas. Não, pela fé, traga a tua mentalidade em submissão e deixa Deus fazer o resto. Aleluia. Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Eu sei que a tua palavra é tão gloriosa e é tão grande, tão perfeita, é tão extrapolante, que a nossa cabecinha muitas vezes precisa ser trazida pela fé, como Paulo diz, nesse bom combate diário de fé, para que ela seja submissa e apenas obediente a uma entrega, só isso. Nós precisamos nos entregar a essa glória. Deus, esse oceano de entendimento aqui precisa de entrega. Eu não entendo tudo, mas eu quero me humilhar e me entregar diante do Senhor, abaixar minha cabeça e falar, Senhor, me ajuda pelo menos a me humilhar e entregar o meu entendimento ao Teu Santo Espírito, para que Ele me leve a essa compreensão de que eu tenho que tomar posse da vida eterna que eu já possuo neste dia e não viver o restante da minha vida, como eu estou acostumado a dizer, como se ele fosse um restico, um resto. Não, com o Senhor não tem resto não. Com o Senhor a vida é um bloco só. Com o Senhor fez a minha vida ser um bloco só. Eu já estou na eternidade e vou apenas continuar nela. Portanto, eu preciso tomar posse dessa vida eterna nessa cabeça. Eu preciso me apossar dessa realidade e falar, não, eu não sou um ser meramente mortal. O meu destino não é uma sepultura, o meu destino é uma eternidade. É uma glória eterna. Eu não me enxergo assim. Eu não me enxergo como os outros homens que têm que ficar preocupado com a aparência o dia inteiro, botando botox na cara e tentando preservar, sabe? Tentando se mumificar. Oh Deus, o Senhor não quer que a gente seja múmia. O Senhor quer que a gente se atole nessa glória da eternidade já, no entendimento. Nós precisamos ser, ó Deus, criaturas da eternidade e não criaturas do tempo. Esta é a glória que eu quero no meu coração hoje e no coração dos meus irmãos, para que eles vivam cada dia com essa garra da eternidade, que não se dobra diante da perspectiva da idade, que não fica olhando ruga na cara, que não fica com medo de dizer eu tenho 60 e poucos anos, 70 e poucos anos, que você tenha glória nesse troço e fala, Deus, velhice não existe na minha vida,
porque eu tomo posse da vida eterna. Para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te dê essa glória muito forte no teu coração hoje, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e a gente se fala amanhã para a glória de Deus. Amém.